Depois de 10 anos de expectativa, o sistema do reservatório Corumbá 4 começa a abastecer DF e Goiás. Uma boca de fumo a menos. Polícia fecha cerco e prende traficantes que abasteciam condomínios de Vicente Pires e região. Obras fantasmas. Em Santa Maria, a data de entrega de pelo menos 3 obras já passou, mas os trabalhos não. Atenção contribuinte do DF. Erro na Secretaria de Economia está gerando cobranças indevidas de IPVA. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, até que enfim, depois de mais de 10 anos, finalmente o sistema de abastecimento de água Corumbá 4 foi inaugurado. A entrega aconteceu agora há pouco, a repórter Ana Bianchini acompanhou tudo de perto, está lá direto da inauguração para trazer mais informações para a gente. É a promessa de não ter mais racionamento em Brasília. Conta para a gente, Ana, boa tarde. Não está ouvindo? Vamos restabelecer o contato aqui, a conexão com a Ana Bianchini, que essa é uma informação importante. Se a gente tiver imagens já aqui, vamos colocar no ar as imagens, porque é uma obra fundamental e tem essa promessa agora. Promessa justamente de não faltar água mais no Distrito Federal, né? Depois de todo aquele problema de racionamento, a gente tem imagens aí já para colocar, né, aquelas imagens da obra de Corumbá 4, tão esperada aqui para o Distrito Federal. Olha aí, obra importante. Existe essa promessa de realmente não termos mais racionamento. Você se lembra, quando o problemão que a gente teve, vamos ver se realmente vai melhorar o sistema de abastecimento do Distrito Federal. Sistema como Corumbá 4. A água, portanto, garantida aí para mais de 1 milhão de pessoas. A gente continua de olho aí nessa inauguração. E olha, a polícia continua investigando o assassinato de um enfermeiro em Ceilândia. Hoje a polícia vai tomar depoimentos de alguns parentes e amigos do jovem. Não está descartada a possibilidade de crime de homofobia. André Lopes de Barros, de 28 anos, veio para Brasília há 3 anos. André Sinhá estudava enfermagem. Um jovem cheio de vida e sonhos. Ele foi encontrado morto na QNN 7, em Ceilândia, dentro da própria casa. Me deparo com um apartamento todo bagunçado, tudo revirado, jogaram no chão. Já daí o baque já veio. Ele está lá, caído ao chão, com os pés amarrados, com um carregador de celular, as mãos amarradas para trás, com o cabo de um ferro de passar roupa e com a facada na perna e sinais de agressão, tipo como se ele sofreu muito. O corpo dele todo estava roxo. Outro amigo, Luiz Carlos, esteve com André no último fim de semana. Na sexta-feira a gente encontrou ele lá e ele estava como sempre, brincando, se divertindo e tal. E no momento eu tive que ir embora e logo em seguida eu soube que ele foi para esse segundo bar, entendeu? Provavelmente ele deve ter, encontrado alguém na inocência por ter bebido, ter trago para casa e a gente não sabe ao certo se teve mais de uma pessoa. Na rua, na porta de entrada para o prédio, tem 2 câmeras de segurança. Elas estão em casas vizinhas, mas podem ter flagrado o momento em que o André chegou em casa e com quem estava. A 15ª Delegacia de Polícia investiga o caso tratado inicialmente como homicídio. E a gente está reunindo amigos, pessoas conhecidas, postando na internet esse link da vaquinha para a gente conseguir o mais rápido possível fazer esse translado, porque o desejo dele, mesmo sem saber que poderia acontecer isso com ele, era um desejo dele ser enterrado com a tia-avó que ele tinha e a gente quer fazer esse desejo, essa vontade dele. O corpo está no IML e os parentes esperam que ele seja liberado nas próximas horas para ser levado para o Piauí. Nosso amigo André é um frequentador, uma pessoa maravilhosa que não matava uma mosca e sofreu um crime de ódio, por ser provavelmente homossexual, está sendo investigado ainda. E fica aqui o nosso repúdio e pedimos assim justiça e pare de nos matar. Agora sim, vamos voltar com a Ana Bianchini, direto da obra de inauguração, lá da cerimônia de inauguração de Corumbá 4, sistema produtor Corumbá 4, e a promessa agora de não termos mais racionamento no DF. Conta pra gente, Ana, boa tarde.
Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. É isso, Orengo. Como você disse, o sistema ele chega como uma forma de reforçar o abastecimento de água nas regiões sul do Distrito Federal e também em algumas regiões goianas, como Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama. Já a região sul aqui do Distrito Federal corresponde ao Gama, Recanto das Emas, Santa Maria e Riacho Fundo. Esse sistema ele funciona da seguinte forma, Orengo. Essa água ela vai ser captada no Corumbá 4, depois ela vai para Lusiânia, para uma estação de água em Lusiânia. De lá ela segue até aqui, a estação de tratamento de água de Valparaíso, que é onde nós estamos agora, e depois de tratada, essa água vai ser encaminhada através das redes de distribuição para os moradores dessas regiões. Nessa primeira etapa da obra foram investidos mais de 440 milhões de reais e só essa estrutura aqui vai atender, em média, 1.300.000 pessoas, tanto de Brasília quanto do Goiás. Vale lembrar que em Brasília nós já temos 2 reservatórios, que são o de Descoberto e o de Santa Maria. O Lago Descoberto abastece regiões como Ceilândia, Taguatinga, Guará e Águas Claras e está com a capacidade em 99,6%. Já o de Santa Maria, que abastece regiões como Plano Piloto e os lagos Sul e Norte, está com 100% da capacidade. O governador Ibanez Rocha falou agora há pouco aqui no evento que nós estamos de inauguração e ele inclusive lembrou que essa obra ela já tinha sido entregue em outros governos, em governos anteriores, mas sem água. Ou seja, não adiantava muita coisa. Agora a obra oficialmente foi entregue e dessa vez com água, Orengo. E vamos acompanhar agora todo esse processo. Valeu, Ana Bianchini, direto dessa cerimônia importante. Um susto no Riacho Fundo 1. A parede de uma casa estava em obra e caiu, atingiu uma mulher. Veja aí. O acidente foi no início da tarde de terça-feira, na QN7. A parede que caiu pertencia ao terceiro pavimento da casa vizinha que está em obra. Uma mulher de 54 anos, que fazia almoço, foi atingida. Ela teve vários ferimentos e foi levada ao hospital consciente. Além de queixa de dores em várias partes do corpo, corte e sangramento no rosto, a mulher relatou prejuízos materiais devido aos móveis danificados e o telhado da casa quebrado. A Defesa Civil foi acionada para fazer uma avaliação na casa. E a Polícia Civil prendeu um homem na Asa Sul suspeito de roubo e corrupção de menores. Tem detalhes chegando ao vivo com o André Lage, já está aqui na delegacia acompanhando todas as informações dessa investigação. Conta pra gente, André. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A Polícia Civil realizou a Operação Cara Limpa e prendeu esse rapaz aí suspeito de praticar um roubo na quadra 912, ali próximo ao Sesc. Esse roubo aconteceu no dia 6 de janeiro. A gente tem imagens que mostram ele passando junto com um menor, passando logo depois, um pouco antes aí de encontrar com um rapaz que estava passando de bicicleta e ele comete esse assalto aí, rouba essa bicicleta dessa pessoa que estava passando ali na 912 Sul. Então a polícia foi, depois do mandado aí judicial, foi até a casa dele lá em Ceilândia e conseguiu prender esse rapaz em Ceilândia. Agora ele foi trazido para a primeira DP, essa operação foi realizada nessa segunda-feira, ele foi trazido aqui para a primeira DP e vai responder aí por roubo e também por corrupção de menores, já que no dia desse roubo ele estava passando ali no local com um menor de idade. E segundo a Polícia Civil, esse mesmo rapaz é suspeito de outros roubos aí, praticar outros roubos ali na região da Asa Sul. Rodrigo, eu trago uma reportagem logo mais às 4 da tarde no Brasil Urgente completa sobre esse assunto. Vamos acompanhar quanto tempo ele vai ficar atrás das grades, se não vai ser solto logo em seguida. O André Lage continua acompanhando. Olha, auditores da Receita Federal encontraram 4 quilos de metanfetamina e um fundo falso de mala no aeroporto JK. Veja aí. A droga, que vinha do México, estava com um norte-americano de 42 anos. Depois de uma inspeção de rotina, a mala passou pelo scanner e foi em um fundo falso que os entorpecentes foram encontrados. O dono da bagagem, que não teve o nome revelado, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. A droga também foi encaminhada para a PF. A prisão e a apreensão foram feitas pela Receita Federal no último dia 4. Trazer mais detalhes para você aqui e vamos falar de um ciclista, realmente. Vamos colocar na ar aí a reportagem falando desse caso. Vamos colocar aí, por favor.
A decisão da 5ª turma do STJ foi tomada a partir de um recurso da defesa do motorista Johan Omonai. Os ministros reconheceram que o laudo pericial feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não poderia ter sido usado como prova principal para a condenação. Na época do acidente, Johan tinha 18 anos. Ele atropelou Raul na L2 Norte quando o estudante voltava da UNB de bicicleta. Raul era ativista das causas de respeito no trânsito e mobilidade urbana. O laudo da Polícia Civil destacou que o ciclista foi arrastado por 38 metros após o choque, atingindo o canteiro central da pista. O acidente foi no dia 21 de outubro, em uma tarde de sábado, na altura da quadra 407. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista ainda chegou a parar o carro para prestar socorro. Johan foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e em 2018 foi condenado a 2 anos de prisão em regime inicialmente aberto por homicídio culposo. Moradores de Santa Maria estão indignados com uma situação que está acontecendo nas quadras 211, 116 e 121 da cidade. Olha só essa história. Nas regiões, há algumas placas do GDF mostrando a data de conclusão das obras das quadras de esporte e dos parquinhos. Mas o curioso é que o serviço de algumas nem começou. Veja aí. Sem grades, sem portão, calçada remendada, travas inacabadas e sem tela. Esse é o estado da quadra poliesportiva da 211 de Santa Maria, que deveria ter passado por uma reforma. Inclusive, tem até uma placa de entrega da revitalização, de quase R$150 mil, dia 3 deste mês. Ou seja, no último domingo. Isso está prejudicando bastante aqui a comunidade, porque os únicos espaços públicos de lazer estão aqui completamente engessados por falta de entrega do prazo das obras aqui pela Administração Regional de Santa Maria. O Thiago mora em Santa Maria há 10 anos e conhece bem as quadras da região. Ele explica que essa quadra aqui é usada pelas crianças todos os dias, mesmo no estado que se encontra. Geralmente quem usa a quadra é as crianças mesmo, né, os adolescentes, e tem o pessoal também da capoeira que usa, só que eles usam mais à noite. A Kelly revela que em 2017 havia pedido a reforma da quadra. Para isso foi feito até um abaixo-assinado. Só que sem sucesso. Até hoje, sem sucesso. Na mesma quadra, outra placa, identificando uma obra do GDF, mas essa nem começou. Os trabalhos do Parque Infantil da 211 eram para ter começado em dezembro de 2021 e a entrega feita no mês passado. Mas como vocês podem ver, nada de obra por aqui. Esse espaço que o Matheus está brincando era para ser um parquinho. Você quer que esse parquinho fique pronto logo para você brincar no parquinho e não na terra? Sim. Os parquinhos da 116 e da 121 também estavam previstos para serem entregues em março, mas até hoje nada. Santa Maria tem 33 parques infantis e mais 17 estão sendo construídos, mas desses nenhum foi entregue. Segundo a administração regional, o atraso em algumas obras foi causado pelas chuvas e também pandemia. O órgão ainda afirma que o repasse da verba destinada às manutenções só vai ser feito depois da conclusão dos serviços. E agora vamos direto ao estúdio da Rádio Band News FM, falar com Adriano Oliveira, já está com a gente, porque esse assunto repercutiu hoje também lá na Rádio Band News. O que falaram os ouvintes, hein, Adriano? Porque tinha placa lá em Santa Maria dizendo que a obra estava concluída, mas não tinha obra. Que história é essa, Adriano? O que falaram os ouvintes aí da Band News? Boa tarde, Arengo. Boa tarde a todos. De fato, né? De que adianta você anunciar uma obra e você não ver a conclusão da obra? E o pior de tudo, né? A obra já era para estar concluída e de forma alguma ela foi concluída. Só está lá a previsão de conclusão da obra, mas de fato você não vê a realidade. Isso acabou repercutindo muito mesmo entre os nossos ouvintes, principalmente porque são outras demandas que acabam surgindo de problemas de obras que são prometidas e que não são concluídas. Então acaba repercutindo bastante esse fato, pelo menos curioso, né, Orengo? Tem uma resposta aí. Agora tem uma questão mais urgente ainda, que é uma cidadã que está precisando de leito de UTI, não conseguiu o leito, já tem indicação médica e foi para a Justiça, Adriano. Foi para a Justiça, conseguiu a decisão judicial e até agora não conseguiu o leito? Diga pra gente. Exatamente, Orengo. O caso aconteceu com a Juliana Silva, ela tem 22 anos e uma semana atrás ela começou a sentir fortes dores no abdômen, além de começar a sangrar pelo nariz e pela boca. Após o início desses sintomas, ela procurou a UPA mais próxima e foi medicada e liberada para casa. Como continuou passando mal, ela retornou à unidade de pronto atendimento e precisou ser internada. E lá ela foi diagnosticada depois de vários exames de
sangue com um quadro gravíssimo de infecção renal. O quadro piorou e foi detectado nela infecção no sangue e, em consequência disso, os rins e fígados estão com capacidade mínima de funcionamento. Segundo a família, ela corre risco de morte caso não seja transferida urgentemente, né, para uma UTI. A prima da Juliana, a Lúcia Rodrigues, conversou conosco hoje pela manhã falando sobre essa situação e não consegue exatamente essa questão de um leito de UTI ser transferida para qualquer hospital. Ontem, terça-feira, a prima dela disse que conseguiu, junto à Justiça, uma sentença via Defensoria Pública e, mesmo assim, não consegue acesso à UTI. A Secretaria de Saúde alega que a transferência ainda não foi feita por falta de vagas com suporte hematológico, né, e diálise. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria, no momento, 58 pessoas aguardam por um leito no Distrito Federal. O Adriano Oliveira e a Rádio Band News vão ficar em cima desse caso até conseguirem o leito para essa cidadã, um direito dela, que não foi garantido, ela foi à Justiça para forçar que esse direito fosse garantido e até agora não tem esse leito de UTI. O Adriano Oliveira volta com a atualização desse caso. Olha, uma reunião entre representantes da administração e moradores do Guará quase termina em pancadas. Teve até polícia. O motivo, obras na cidade que diminuíram a quantidade de faixas para os motoristas. As obras de implantação da ciclovia aqui na Avenida Central do Guará 2 começaram no fim do ano passado e trouxeram dor de cabeça para alguns moradores. Lucas, que mora na região há quase 30 anos, afirma que as mudanças aumentaram o congestionamento por aqui nos horários de pico. Isso está sendo um problema muito grande para a gente, porque a gente costuma passar por aí. Eu passo por aqui e eu vejo o risco que isso acontece, né? O pessoal vai retornar, já trava o trânsito, o ônibus parando ali na parada também já trava o trânsito, porque ele ocupa metade da faixa. Então isso já está sendo um problema. A principal reclamação é que antes a pista tinha 3 faixas para os motoristas, que foram reduzidas para a criação desse calçadão, o que prejudicou a circulação dos carros. Outro problema é a falta de sinalização e a instalação de piso tátil nos lugares errados. Você tem pedaços de rampas de acesso com meio-fios atravessados no meio da rua, né? Isso é um perigo. Tem a questão dos retornos, que eles colocaram piso tátil no retorno, como isso vai afetar a vida de um deficiente visual, né? Ele pode correr risco de ser atropelado. Para tentar entrar em um consenso com os moradores, a administração regional fez uma audiência pública na última segunda-feira. E o que não faltou foi confusão por lá. A convocação que eu venho para os moradores do Guará. Se a pessoa não é morador do Guará, não faz. Calma, por gentileza, a gente precisa dar andamento. Audiência pública. A audiência que a Gisele, da Associação dos Moradores, afirma não ter sido informada. A estudante garante que quem mora na região não foi consultado sobre as mudanças e que faltaram explicações sobre o que seria feito e como vai ser resolvido a partir de agora. A partir do momento que essas empresas se comprometeram com o GDF de fazer essa compensação urbanística na cidade, por conta de prédios que estavam fora do PDOT original, eles tinham que ter entrado em contato com os moradores em reuniões para ver quais eram as sugestões dos moradores de melhorias para a cidade. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que vai elaborar uma proposta de ajuste para o Detran, relatando as reclamações dos moradores, e vamos acompanhar tudo. Olha, a greve dos servidores do Banco Central entra hoje no 6º dia, reivindicam reestruturação de carreira, recomposição salarial e tem até o risco de afetar, sabe o quê? O Pix, que está todo mundo usando. Cláudio Humberto vai trazer mais detalhes. Em seguida aqui na nossa programação. Olha, atenção, você contribuinte do DF, um erro da Secretaria de Economia está gerando cobranças indevidas de PVA de quem é isento do tributo em 2022. Esse é um assunto para a Thaís Proveri, já está aqui com a gente, está conversando com as pessoas que estão com dificuldades e vai trazer os detalhes. Diga aí, Thaís, uma boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, contribuintes do DF entraram em contato aí com a nossa redação exatamente para informar que mesmo tendo direito à isenção do IPVA, estão recebendo a cobrança. É importante mencionar aí que tem direito a essa isenção quando o veículo for adquirido pelo consumidor final em estabelecimentos de revenda daqui da capital. O contribuinte também não pode estar inscrito na dívida ativa do DF na data da compra
compra. E atenção, essa isenção do IPVA, ela é concedida de forma automática, não é preciso solicitar. Um dos ouvintes da Band News FM, inclusive, comprou um carro zero em fevereiro, logo ele tem direito à isenção, mas quando ele entrou no site do Detran para conferir se tinha multas, ele se deparou exatamente com a cobrança do IPVA, constando em aberto lá na página. Então, fica o alerta, já que essas cobranças aí estão sendo geradas e muitos contribuintes nem sequer ficam sabendo delas exatamente por terem ciência de que são isentos. O processo para o cancelamento dessa cobrança, ele pode ser aberto presencialmente, mediante um agendamento ou então na agência virtual do GDF. Aí o contribuinte anexa documentos, a nota fiscal da compra do veículo, nada consta de débitos com o GDF e o CRLV do veículo. Se a pessoa pagar, ela abre mão da isenção. A nossa reportagem questionou aí a Secretaria de Economia, que emite o boleto do IPVA, porque, o motivo, essa correção não é feita de forma automática para todas essas emissões que foram feitas de forma errada. Mas, até o fechamento aí desta reportagem, ainda não tivemos resposta da Secretaria de Economia e continuamos aguardando. Thaís Provera vai continuar em cima cobrando, até porque pessoas estão sendo cobradas aí de forma indevida. E veja a seguir, bandido cara de pau. Um homem foi flagrado furtando um carro em plena luz do dia no Guará. E está pensando em prestar concurso público. Cerca de 40 mil vagas estão abertas em todo o país. Detalhes logo em seguida. Um traficante foi preso em Vicente Pires e no momento da prisão ele chegou a usar um cachorro pitbull para tentar enfrentar a polícia. Olha essa história, a Larissa de Paula está trazendo mais detalhes para a gente aqui dessa investigação. Como é que foi esse caso, hein, Larissa? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Esse criminoso de 18 anos é um dos principais traficantes aqui da região do Jockey. Ele foi preso durante a operação Mamas Boy, porque ele foi detido na casa da mãe dele, junto com a namorada de 17 anos, e no peito ele tem uma tatuagem dedicada à genitora. No local, a polícia apreendeu várias porções de crack, LSD e maconha. Tinha drogas até no forro do teto da casa, Rodrigo. E ele foi trazido aqui para a 38ª Delegacia de Polícia e autuado pelo tráfico e associação criminosa. E mais tarde no Brasil Gente DF eu volto com mais informações. E a polícia chegou para abordagem e ele enfrentou a polícia lá com o pitbull. Em seguida, a Larissa de Paula traz mais informações. E olha essa, um homem foi flagrado furtando um carro em plena luz do dia no Guará. E não bastasse isso, ele ainda foi perseguido. Aí pela polícia a gente tem mais informações. Vamos ver. O furto foi gravado por uma mulher que chegou a perguntar para o criminoso o que estava acontecendo. Oi, tá tudo bem aí? Sem se importar que está sendo gravado, o homem foge com o carro em alta velocidade e é perseguido pela Polícia Militar na BR-060. 3 motos da PM reforçam a ação. Depois de alguns minutos, os policiais conseguem parar o carro no acostamento, perto da entrada de Samambaia, e prendem o criminoso. O carro foi furtado no Guará por volta de 10 da manhã de terça-feira. Os militares entraram em contato com o dono do carro, que não sabia do furto. E atenção, você tem risco aí de problema no Pix, está todo mundo usando o Pix porque tem greve de servidores do Banco Central. Cláudio Humberto vai trazer mais informações. O noticiário tem mostrado que o Banco Central está em greve. Tem mostrado também declarações de responsáveis de suas lideranças. Um deles, o presidente do sindicato que lidera essa greve, simplesmente ameaçou com o cancelamento ou suspensão do Pix, que é exatamente a forma de pagamento, o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, não apenas para quem presta serviços, como também por aqueles que recorrem à prestação de serviços. E aí eu tive a curiosidade de fazer o que cada cidadão tem o direito de fazer. Está lá no portal de transparência. Quanto é que ganha essa gente? Quanto essas pessoas recebem? Porque, afinal de contas, o que sabemos é que o Banco Central está entre os órgãos públicos federais que pagam os melhores salários. De fato, está tudo lá no portal de transparência, a começar pelo presidente do tal do sindicato, Fábio Rayad Borghetti. Ele simplesmente recebeu no mês de dezembro, que é o último mês disponibilizado no portal de transparência, R$41 mil no seu contra-cheque, no seu borderô. R$41 mil
do cidadão que está aí liderando uma greve por melhores salários. E ele não está só nisso. Com exceção de 400 e poucos técnicos de nível médio, a maioria recebe acima dos R$20 mil por mês. E está pensando em prestar concurso público? Atenção você, tem cerca de 40 mil vagas abertas em todo o país, a gente vai dar mais detalhes. Com 24 anos de idade, o Márcio voltou para a sala de aula. Autônomo, o advogado quer estabilidade no emprego e vai prestar o concurso público para escrivão da Polícia Civil. A estabilidade do funcionalismo público é muito melhor do que a da CLT, você viu? Teve agora a pandemia, muita gente ficou desempregada e no serviço público já não é por aí, entendeu? Agora Márcio vislumbra um plano de carreira. A ideia é seguir prestando novos concursos. Você presta para escrivão, você vai ficar muito próximo ali da atividade policial e aí você pode prestar depois mais pra frente para delegado. O momento é bom para quem pretende disputar um espaço no mercado de trabalho com a reabertura de muitas vagas que ficaram represadas durante a pandemia. Há opções para diferentes perfis, desde quem tem apenas o ensino fundamental até quem tem o ensino superior. Esse candidato, em geral, é uma pessoa que ou perdeu o emprego recentemente, ou está insatisfeito com o seu emprego hoje, ou busca uma remuneração melhor, etc. Cada concurso exige competências diferentes dos candidatos. Muito além do português e da matemática, algumas provas buscam conhecimento em direito, por exemplo. Sai na frente quem tiver foco e tempo para estudar. Como o candidato deve se preparar? O edital do concurso público anterior vai trazer todas as matérias que serão exigidas na prova e o curso tem que ser preparado baseado nesse edital, baseado nas matérias que vão cair na prova e apenas elas. Não adianta estudar nem mais, nem menos. E veja a seguir, estão abertas as inscrições para um projeto que oferece aulas de dança para cadeirantes. Olha que bacana, a gente vai trazer essas informações logo depois do intervalo, não saia daí. Estão abertas as inscrições para um projeto que oferece aulas de dança para cadeirantes. Olha que legal, os encontros online começam no próximo sábado. Se jogar na leveza e no ritmo da música, se envolver em cada passo de dança. Para essa turma, a cadeira de rodas não é obstáculo. Aqui no projeto criado pelo grupo Street Cadeirante, as dificuldades são superadas com determinação. A iniciativa oferece aulas de dança de graça para cadeirantes e pessoas com deficiência física. Em 2020, com o início da pandemia, as aulas passaram a ser online. Os encontros ocorrem aos sábados, às 5 da tarde, pela plataforma Zoom. Ao todo, até 100 alunos podem participar das aulas de dança. Muito bacana, hein? A gente vai terminando aqui o Band Cidade primeira edição.